Lucas 17. Eu quero compartilhar Lucas 17 a partir do versículo de número 20. Nós vamos ler somente 2 versículos, tá? O versículo 20 e 21. Indagado, perguntado, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele. Porque o reino de Deus... Outra tradução que eu tenho é assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão no futuro, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus, no presente, está dentro de vós. A gente pode fazer uma análise sintática aí, mostrando a guerra de verbos aqui, nesses 2 versículos que Jesus está falando e o Dr. Lucas nos traz. Você vê que Jesus é interrogado sobre o reino. E aí, Jesus dá uma negativa para o futuro e faz uma afirmação para o presente. O que a gente precisa entender aí nesse contexto? É que desde o rei Davi, esse povo, ali nesse contexto, há 2000 anos atrás, esperava um substituto, um Messias, que tivesse a tal proeza de Davi de unificar todas as tribos, ocupar todo aquele território, que ia até a Jordânia, e passasse a viver na terra o reino, o governo de Deus, que era, na visão deles, um governo de prosperidade, de bênção, de prazer e de conforto. Até aí, está todo mundo entendendo? Está todo mundo entendendo? Diz um amém aí. Ok. O tema da nossa pregação de hoje, caminhando ainda dentro da nossa esquadrinha de hábitos que libertam, é hábito de ver Deus como Ele é. O valoroso hábito, o lindo hábito, o verdadeiro hábito. Aí você pode usar qual adjetivo aí que lhe apraz. De ver Deus como Ele é. A palavra diz que Deus, Ele não é carne, Deus, Ele não é alma. Diz que Deus é Espírito. E para nós e para todos, só importa uma coisa. O quê? Que o adoremos. Então, Deus é Espírito e a nossa única preocupação deve ser adorá-lo. Adorá-lo. Estávamos aqui no louvor. Se tem uma hora que o diabo mais odeia na igreja é o louvor. Porque você canta, profetiza, mesmo nos seus problemas. O Ministério do Louvor traz cânticos, ou seja, mensagens bíblicas cantadas, ou seja, um momento em que o povo se alegra e busca a presença de Deus, e a Bíblia diz que Ele, no meio dos louvores, se faz. O diabo odeia, por isso que no louvor ele tenta travar a igreja, tenta distrair, tenta trazer problema, tenta trazer preguiça, tenta trazer dor, para que a gente não adore. Porque a nossa principal missão é adorar a Deus, não simplesmente com o nosso corpo. Ou seja, se o nosso corpo está mal, está doente, ele não é o limitador. Não a nossa alma. Se você está triste, magoado, ferido, emocionalmente chateado, também não é o limitador. Por isso que diz que importa que o adoremos em espírito. Nós precisamos entender isso. Por quê, irmãos? Acho que de todas as pregações que eu já fiz nesta igreja, talvez essa seja a mais importante para esses tempos. Nós estamos vivendo um tempo em que
há igreja, há templo, há povo, há pastores, há líderes, mas muitas vezes Deus não está ali. Porque a adoração é para quem? Para Deus. Então importa o que Ele precisa receber, não o que eu quero dar. Nós estamos vendo uma construção de uma série de arcabouços em que a gente quer fazer assim, sem se preocupar com o que Deus precisa receber. Então se faz necessário que a gente busque olhar, entender, perceber, buscar o que realmente Deus é, para a gente não perder o foco, né? E a geração seguinte ficar desnorteada. Nós estamos estudando Sofonias na escola dominical. Quem está aprendendo muito, levanta a mão e dá glória a Deus. E Sofonias foi um homem que se preocupou com o que eu quero me preocupar essa noite, de anunciar o verdadeiro Deus de Israel, para que o povo não se perca. E aí Josias pegou, o rei Josias, esse veio e apresentou, e a Bíblia diz que depois de Josias e antes de Josias, não houve um rei igual e bom para Israel. Nem Davi se compara. Josias foi o rei mais importante para a história de Israel, porque o povo estava perdido, porque uma geração interpretou mal quem era Deus. Então nós precisamos, por isso que é o hábito, o bom hábito, o belo hábito, o verdadeiro hábito, aí você usa o adjetivo que quiser, de entender, buscar, ver Deus como Ele é. Tem que ser um hábito na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque há uma máxima aí que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. O nome disso é narrativa. Quando uma narrativa ela é implementada, daqui a pouco está todo mundo dizendo que é porque é, e quem quer saber o porquê. E nós estamos vivendo um momento de narrativa teológica, de que Deus quer, se preocupa, está focado em coisas que Ele não está. Então eu quero fazer a primeira grande observação, e eu louvo a Deus pela vida do meu filho, meu amigo, meu irmão, pastorzão Rodrigo, que é um menino atento, que está sempre botando as coisas lá no grupo. E como é bom você orar, buscar Deus. Essa semana a pastora me pegou chorando, né? Ela falou, o que está vendo? Eu falei, acho que eu estou virando Jeremias, porque eu estou sentindo a dor que Deus está sentindo em relação ao que Ele está vendo nessa geração. E eu tenho me entristecido muito quando eu paro para pensar, se Deus tivesse o meu coração e visse o que Ele está vendo, o que Ele estaria sentindo? Eu gosto muito da solitude. Eu gosto muito de ficar sozinho. Durante um tempo, eu já fui tratado como antissocial, como problemático, como depressivo, como uma série de coisas. Mas eu descobri, fazendo a pós-graduação em psicologia junto com a pastora, que a necessidade de estar só é a necessidade de olhar para dentro. E quem olha para dentro enriquece, quem olha para fora se diverte. Enquanto eu estou preocupado em olhar para a vida do Pedro, eu esqueço de fazer reflexão na minha. Enquanto eu estou preocupado em querer corrigir a igreja, a irmã Márcia, o departamento que ela cuida, eu esqueço de olhar para o meu. Então, a capacidade de olhar para dentro é de se autoconhecer e autoconstrução. A gente precisa disso. A gente precisa mudar. E tudo está baseado ali, né? Não só em não dei lugar ao diabo, como também Romanos 12, 2. Né? O que diz? Nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Está dizendo lá, ó, não vos conformeis. Não aceite esse século, ou seja, esse mundo que foi criado aí. Irmãos, você liga aí a mídia, a televisão, as informações, eles querem te conduzir a algo. Quer ver uma narrativa contada 1000 vezes que vai te tornar uma pessoa livre e está querendo te aprisionar? Quer ver? O Rio de Janeiro está cheio de pessoas ruins. O Rio de Janeiro está perdido. Quantos já ouviram isso aí? Rio de Janeiro está acabado. Vamos lá. De 100 pessoas que você conhece, 100 pessoas, quantas são bandidas? Quantas são bandidas? Hein? Do tempo todo que você tem de idade, quantas vezes você foi assaltado? De todas as pessoas que você conhece em volta de você, quantas foram assaltadas esse mês? Então, é lógico que tem assalto, é lógico que tem violência, mas há uma narrativa para nos encarcerar,
nos lançar medo e tirar e deixar de ver quem é o Deus de Israel. Então, hoje, por exemplo, recebi, não vou ao culto porque o recreio está muito perigoso, está perigoso. Irmãos, viver é perigoso. Hoje você vai dormir, várias células tuas vão morrer e outras vão nascer. Se uma nascer defeituosa e se multiplicar, espalha-se o câncer. E a gente não está aqui para viver, a gente está aqui para morrer por Jesus. O que difere é o tempo, a hora e o lugar. Mas existem coisas, lembra quinta passada que eu estava rouco? Coisas que eu controlo, e isso eu posso decidir. Coisas que eu não controlo, quem lembra? Saiu da minha mão, caiu na mão de quem? E isso é quando a gente entende quem é Deus. A gente vai sentir falta, vai chorar. Pai, mas a gente tem algo dentro de nós que nenhum outro povo nessa terra tem. Nós temos a certeza da eternidade com a minha mãe, com o meu avô, com a sua filha, com o seu filho, com quem já foi na nossa frente. Aqui é um porto de passagem. Então você está vendo como é que tentam trabalhar a nossa cabeça, gerar em nós um medo, uma dor, algo para a gente, ao fundo, no fundo, passar a ser robotizado, controlado por um Estado, um grupo de pessoas ou alguma ideologia. E isso é em todos os aspectos. Moda, compra de coisas e também, infelizmente, hoje. A igreja, que deveria ser feliz por outras estarem nascendo e crescendo, estão preocupadas com a tal competição. No reino não há competição, no reino não há divisão, no reino há multiplicação. Então a gente tem que torcer para que outras igrejas cresçam, as que existem também já cresçam, porque cada vez que as igrejas crescerem e se multiplicarem, menos vamos ter pessoas, hipoteticamente, roubando, matando e destruindo, porque elas vão estar aprendendo a palavra de Deus, amém? E aí a gente vê tanta mentira. Não, nosso papel é simplesmente a obra missionária. Ninguém quer montar a igreja em Nova Iguaçu. Você vê aqui nesse pedacinho da barra ali, tem 8 igrejas, num pedacinho, num quarteirão, não quero citar nome. Agora, essas igrejas não estão lá em Paciência, onde eu trabalho. Essas igrejas não estão em Vilar Carioca. Essas igrejas não estão lá no centro de Santa Cruz. Então, a gente precisa entender quem é Deus, que Ele é o único que pode nos libertar e nos nortear, e parar para entender, para não deixar que até o modismo, que até a mídia, que se fala em nome de Deus, não venha nos corromper. E isso só vai com o conhecimento da palavra e o entendimento. Esses daqui vieram também tentar pressionar Jesus. Cadê o reino de Deus? Cadê o reino? Eu olho para você, está andando aí, esse que é o rei? Você que se diz o Messias? Que não tem carro zero? Por exemplo, nós já fomos chamados da Igreja Casa e Vida de fundo de quintal. A mim tá bom, Jesus morreu no fundo de quintal e nasceu no fundo de quintal, estou com ele. Diga glória a Deus. Eu não estou brigando por nada disso, por reconhecimento, por nada. Eu sou um dos homens mais ricos e felizes da face da terra. Consegui o meu objetivo, que sonhei antes dos meus filhos nascerem. Ter um dia minha família no altar, junto com outras famílias que sintam, que eu sinto e defendo como se fosse a minha família. Essa noite eu não dormi, eu vi o dia clarear, orando pela sua casa, pela sua vida. Orando pela sua saúde, orando por esse caderno, orando por aquilo que Deus pode fazer. Mas o homem, ele sempre gostou do fácil. E o homem, na verdade, quer um super-homem, uma super-mulher. Ele quer que alguém faça por ele. Ele quer que alguém busque realizar por ele o que ele tem que fazer com Deus. Todas as vezes que Deus quis chamar um homem ou uma mulher para algo especial, Pedro, Ele não mandou recado. Ele chamou diante de uma sarça, Ele colocou num deserto, Ele deixou na cova dos leões, Ele deixou no meio da fornalha ardente, porque é na experiência, nós não perdemos nada, irmãos, a gente aprende. Para o cristão, a luta, a dificuldade, a morte, a dor, para nós é aprendizado, a gente não perde nada, a gente só ganha.
nos torna mais fáceis, mais duros, mais carne de pescoço, mais fáceis de entender a fé, nos fortalece, porque a fé, ela vem por exercício. A fé é um exercício, é um dom que a gente precisa exercitar. E por isso o hábito de olhar e entender Deus como Ele vem. E a primeira frase que eu quero aí, falando do Rodrigo, né? Me perdi um pouquinho, Rodrigo, né? Que você é um cara que anota sempre. É uma afirmação que eu quero fazer já no início. Deus não é o meio, Ele é o fim. E aí eu quero ir direto, depois dessa longa e extensivo desabafo introdutório, dizer que hoje tem se pregado Deus, Jesus, como o meio. Mas nós precisamos olhar e entender Jesus como o fim. Ele é a finalidade de todas as coisas. A gente sai da igreja não é para agradar o pastor, a gente vem aqui porque Deus já morreu por mim. Ele não precisa me dar mais nada, porque Ele já me deu tudo. Miserável, condenado, desgarrado, uma outra hora eu era, o meu bisavô era, mas um dia a graça de Deus se apresentou na minha casa, através da minha vida, e hoje não é obrigação, mas é um prazer, hoje viver do Evangelho, mesmo na quinta-feira morto, cansado, depois de uma semana de trabalho, é um prazer viver Cristo. E a gente precisa entender isso. Nesse texto que a gente leu, gente, os fariseus perguntavam a Jesus, quando o reino de Deus viria? Sabe por quê, pastor Rodrigo? Porque eles esperavam algo externo, algo visível, algo político. Como se fosse um reino terreno que libertaria eles de Roma. Mas Jesus desconstrói toda essa visão. Ele diz, o reino não é uma aparência externa. Ele não está no lugar X ou Y. O reino, na verdade, é uma realidade interior, ou seja, esse reino, ele tem que nascer e estar dentro de vocês, porque você pode estar dentro de uma cadeia, Leila, e se o reino está dentro de você, você está convertendo gente, você está cantando, você está feliz, você pode estar sem dinheiro, está duro, você pode ter sido enrolado, você pode estar no maior problema, como a pastora estava lá no INCA, 15 anos atrás, mas ela olhou e falou, peraí, eu já passei pela cirurgia, meu marido traz todas as Bíblias que tem em casa, que eu vou começar a distribuir a Bíblia, e isso virou para nós hoje algo que excede tempo, excede vontade, excede dor e dinheiro, vai além. Entendeu, Marcinha? Está entendendo, filha? Gosto da Márcia que ela fica com os olhos fixados. O reino, então, ela não resume-se a coisas que a gente pode conquistar, mas uma transformação de dentro para fora, que faz com que a vida seja dirigida por Deus e para Deus. Quantos não lembram do hino, Rodrigo? Vou conseguir. Estou lutando contra eu mesmo aqui, porque essa palavra cortou o coração. Eu escrevi isso de madrugada. Poucas vezes eu não trago papel sublinhadinho, né? Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Lembra, Mauro? A ele a glória. Quantos lembram desse hino? Você lembra, João, desse hino? Porque dele e por ele, para... A igreja esqueceu disso. Para ele, por ele, tudo. E o primeiro argumento aqui, que eu quero estar trabalhando, e eu quero fechar antes desse argumento de introdução, é que a chave de entendimento, se você quiser... Gente, quinta-feira, traz caderno, traz caneta, anota no celular, que uma palavra dessa que você escreve durante a semana pode te desatar, te desafiar a vencer você mesmo e não perder esse reino dentro de você. Quando o reino está dentro de nós, Deus deixa de ser o meio para satisfazer os nossos desejos e passa a ser o fim para dar valor à nossa existência. Quando Deus é o meio, a gente pensa em valor, João. Quando Deus é o fim, a gente encontra a existência. João, a palavra diz que se a gente viver só para esse mundo, nós somos os mais miseráveis. E infelizmente a igreja tem vivido para esse mundo. Quando eu falo igreja, eu não falo A, B ou C, não.
Eu estou falando em percentual da maioria das pessoas. Por que eu estou dizendo isso, Mauro? Porque eu encontro com pessoas em todos os lugares. E escola, seja aluno, professor, rua, trabalho, academia. Eu não sei se vocês estão vendo isso. As pessoas estão dentro de templos, mas não estão se transformando. Porque o reino que está sendo buscado é o reino exterior. E o reino que Jesus está falando é um reino interior. Vamos caminhar para isso agora? Primeiro argumento, anota aí, ó. Quando Deus é o meio e o mundo e as coisas do mundo são o fim, a gente passa a ser apenas um religioso materialista. Isso daí, gente, já foi alvo desde a Idade Moderna. Desde o materialismo dialético. Posso, filha. Quando Deus é o meio e as coisas e o mundo passam a ser o fim. Fim aí, gente, é de finalidade, né? Por que eu estou buscando? Você e eu somos apenas religiosos materialistas. Pegou? Eu posso repetir. Muitos hoje tratam Deus como se fosse um patrocinador de sonhos, Pedro. Ou um gênio da lâmpada. Quem aqui nunca ouviu a história de Aladim? E o que é o mesmo? Aladim e o gênio da lâmpada. Qual é a história do Aladim, Leninha? Ele, quando tinha um problema, fazia o quê? Pegava uma lâmpada, esfregava ela, Vera. E o que acontecia? O gênio aparecia e ele dizia o quê? Qual desejo você tem? O Reginaldo até olhou, assustado. E não é que hoje a religião está vivendo assim? Eu venho na igreja para buscar revelação, eu venho na igreja para buscar solução para o meu problema, eu venho na igreja para buscar. Só que o culto é oferecer, e pela graça, ele nos recebe e faz o que ele tem que fazer. Eu não sei em qual livro está escrito, porque eu já li muito livro. Mas tem um livro, pastor, me ajuda. Está escrito assim: buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta correr atrás de bênção, porque elas vão te alcançar. Ou seja, elas estão correndo atrás de nós quando a gente entende quem é Deus. Então sacode de 10 e fala para ele assim: eureka! Isso é uma expressão filosófica quando a gente descobre algo. Eureka! Sacode de 10 aí e fala: eureka! Se eu descobrir quem é Deus, eu não preciso ficar preocupado com a bênção. Só a pastora e a Leila entenderam. Meu Deus do céu. Vim com furor pedagógico para pregar hoje, mas está todo mundo dormindo, com sono. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? A lógica, para as pessoas que pensam assim, Martinha, ela é simples. Se eu for bonzinho, se eu der dízimo, se eu vier na igreja, se eu não faltar culto, ele vai me dar as coisas. Mas se eu falhar, ele pode me tirar. Isso é um pensamento totalmente errado. E desculpa, isso não é cristianismo. Isso é barganha religiosa. O foco não está em Deus, mas no que Ele pode dar. E o fim são apenas as coisas. Deus acaba se tornando só um meio para conquistar, um estilo de vida confortável. Mas o que Jesus disse, meus amigos, meus irmãos, pastorzão? O reino não vem da aparência exterior. Está dito aí, ó. Olha lá. Não é carro, não é casa, não é status. O reino é transformação interior. Amém? Glória a Deus. Segundo argumento, Leila, vamos lá. Quando Deus é o fim, quando eu entendo que Ele que é o fim de todas as coisas. Não são coisas, nem o mundo, nem a minha vida aqui, estou apegado aqui, já mandei fazer um mausoléu todo de mármore, mandei gravar com letras de ouro, aqui já Péricles, nada disso. Quando eu entendo e sou muito apegado às coisas e a esse mundo, eu me torno um materialista. Agora, quando ao contrário, Deus é o fim, e todo o resto, todas as coisas, são apenas meios. Se eu tenho dinheiro, é para me ajudar a abençoar pessoas, ir à igreja, ter um tempo com a minha família. É um meio, não é o fim.
A gente não trabalha por causa do dinheiro e porque ele vai me realizar, não. Deus já me realizou. O dinheiro só é um meio, ele não é o fim de tudo. As coisas não podem ser o fim. Agora, quando Deus é o fim e todas as coisas se tornam apenas meio, aí eu me transformei num cristão. Aí eu entendi o que é cristianismo. Quando o reino está dentro, a ordem se inverte. Eu não uso Deus como Alibaba, não, Aladim, né? Aladim, eu falei Alibaba? Perdão, gente, é Aladim e o gênio da lâmpada, né? Eu não uso Deus para conquistar as coisas, para ter as coisas. Eu uso as coisas para chegar mais perto de Deus. Não é verdade? O trabalho vira um meio para eu glorificar Deus. O casamento vira um meio para eu refletir o amor de Cristo. O dinheiro vira meio para eu sustentar a obra. Em 1 Coríntios 10:31, Vicky, 1 Coríntios 10:31, Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, vamos lá, fazei tudo para a glória de Deus. Então, as coisas são os meios. Eu ontem estava conversando com a assistente social da escola, ela estava falando assim, mas você é um homem esclarecido, você é um homem inteligente, você tem noção que você tem uma mente diferenciada. Acima eu falei assim, não tenho nada disso. Se há alguma coisa que você está vendo diferente em mim, é Deus. Que talvez eu seja igual ou pior a você. Tudo é para a honra e glória dele. A gente não tem nada, a gente não é nada. A gente não tem nada, você não tem nada. Você diz que tem casa, mas paga IPTU até morrer. Diz que tem carro, mas paga IPVA até morrer. Você nasceu, deram um número para sua mãe da maternidade. Quando morrer, vão te enterrar e vão dizer assim, anotem aí, o número do carneiro, o lote, a quadra. Eu vi várias vezes, eu capinei muito cemitério, eu vi muita exumação. Eu vi muita coisa. Eu vi que Deus foi me forjando. Eu, na adolescência, no finado, ia lá capinar cemitério, pintar cemitério, limpar a cova. Eu vi muita coisa, eu entendi desde muito cedo que a vida se resume, sem ser Deus, em nada. Grandes homens que lutaram, que guerrearam, que mataram, que roubaram, que espoliaram. Não é? Onde estão agora? Onde estão os grandes líderes? Onde estarão esses grandes líderes? Ontem eu estava vendo uma pessoa que roubou quase 1 bilhão de aposentados, de pescadores, de idosos, de crianças, foi condenado, saiu preso de uma CPI, horas depois pagou R$5.000 e foi liberto. O outro, um menino jovem, ao invés de estar estudando, é até charado o nome do nosso querido Mauro, usa o nome dele ao contrário, aí está liberto já, e uma quantidade de juventude ovacionando, e ele vai se candidatar a deputado, capaz de ser eleito. Eu postei sobre a Bíblia, eu tenho 3 curtidas, pedindo para ajudar a comprar a Bíblia, 3 curtidas, pastor Ulisses, pastor Lucas e eu mesmo. Agora, quando eu posto uma foto da minha família junto, a curiosidade é 300, 400 pessoas curtindo, 1.200 visualizações, porque as pessoas querem saber da sua vida. Ela, quando clica na tua foto, ela não está nem torcendo por você, mas ela quer ver como é que está a tua vida. Mas quando é algo que toca para construir outras vidas, as pessoas não estão nem aí. Ontem eu parei em casa com a pastora, depois que cheguei daqui da igreja, e eu não consegui dormir. A gente foi orar sobre tudo na igreja, botamos o joelho no chão, elaboramos, oramos sobre os cadernos de finanças da igreja, sobre tudo. Falamos, Senhor, Tu és o rei, Tu és o dono. E a gente começou ali a orar, teve momentos de dor, momentos de alegria, mas no final a gente entendeu que é Deus que vai fazer todas as coisas, é por Ele, para Ele. São todas as coisas, não adianta se preocupar com nada. Não adianta a gente estar tenso com nada. E aí a gente vê... Ela deitou, foi dormir, eu comecei a enviar a Leila o folderzinho, com os 17 reis da Bíblia, e o texto, de onde nasceu isso. Eu enviei para parentes, enviei para amigos. Sabe quantos me responderam? Sabe quantos responderam? A minha ex-diretora Geodete, a Daniele Garuti, a Daniele Secato, a minha, foram 3 pessoas. Tem mais uma. Ah, e a Cris, do Aguinaldo, Cristina Bahia.
3 pessoas me responderam. Chuta quantas mensagens eu enviei, gente? Quantas mensagens eu enviei? Eu estou falando até agora, né? Pode ser que amanhã alguém responda. Chuta quantas eu mandei? Não muito assim também. 100. Eu mandei 100 e pouquinho. 3 pessoas responderam. Eu vi gente que olhou e me deu bom dia, mas não respondeu nada do que eu coloquei em cima. Assim está o coração das pessoas. Mas ele roubou lá o INSS. Irmãos, anote aí para vocês lerem um poema. Leiam esse poema. Bertolt Brecht, Analfabeto Político. Anota aí esse poema para vocês lerem em casa. Será que você consegue projetá-lo, Vicky? Analfabeto Político de Bertolt Brecht. Analfabeto político. Sabe, irmãos? Mas sabe, Mauro, se a gente continuar a ver isso e se revoltar, sabe, a gente vai paralisar. E querem mesmo que a gente perca a esperança. Tem esperança só nesse mundo, só no Brasil, só nessa política. Não, eu já me informei, eu vi o que está acontecendo, prossigo para o alvo, esquecendo as coisas para trás ficaram. Porque senão, se você ficar todo dia abrindo, assistindo CPI, você daqui a pouco está desanimado, já perdeu a noção de quem é Deus, já perdeu a noção de que as coisas estão acontecendo. Aí começou com o Eduardo, se a gente não sabe quem é Deus, a gente paralisa. Olha lá, gente, vamos ler junto? É um texto grande, tá? Esse é só a introdução. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem pratica, nem os acontecimentos. Ele não sabe sobre o custo de vida, sobre o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio. Dependem das decisões políticas. E assim vai. Aí ele chega um ponto que ele diz assim, que quando alguém rouba, é daí que vem a não construção de escolas, a não construção de hospitais. Sabe? Essa é uma preocupação que eu tenho com o Bento, para o Oliver, né? Para o Antônio Santiago Leite, o filho mais velho que vai vir do Pedro. Né? É a preocupação que a gente tem com o futuro. Mas a minha resposta não está em homens somente. Está no Senhor. O que eu não posso é deixar esse tipo de coisa ser um meio, Leila. Perdão, ser o fim, Leila, para as minhas expectativas de vida. Levanta a mão direita e diga comigo. O fim de todas as coisas para mim é o meu Deus. E nele tudo já está resolvido. Porque nós estamos vendo isso. O aniversário de um grande pastor aqui da região. Aí ele se diz de direita e briga isso e aquilo. Mas estava lá o prefeito lá dizendo para ele lá quem ele é, o governador dizendo para ele, o representante do governo federal, tudo lá no aniversário. Não é um espaço para isso. Esse lugar aqui é para gerar vida. E vida em abundância. Esse lugar aqui é fonte da gente jorrar a fonte de água viva, da única e verdadeira e eterna verdade que é a palavra de Deus. Então sacode 10 e fala assim, vamos ver quem é Deus, senão você vai desanimar. Se você não entender a essência do que é Deus, você vai desanimar. Ou seja, Mauro, a finalidade da vida não é ter coisas, mas é ser como Deus é. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Essa é a finalidade da vida. Eu não vivo pregando para vocês aqui que quem não conseguiu comprar carro zero esse ano não é próspero, que quem não construir casa, quem não trocou de casa, quem não é próspero, não é abençoado, até porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Tem muitos satanistas que têm aviões e trocam de aviões todo ano. Isso é uma mentira. As pessoas não devem nos seguir, como hoje é a moda, eu vou para a igreja tal, porque lá só entra gente com a roupa tal, com relógio tal, com um tênis de 50 mil, com um carro de 500 mil. As pessoas estão seguindo isso, porque o jogador é de lá, porque estão seguindo isso, não. O sinal de você seguir alguém, ser imitador de alguém, é o parâmetro que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o casamento desse líder, olha como ele fala com a esposa, olha como ele trata os filhos, vê como ele está encaminhado, porque Jesus nos ensinou. Se você quer conhecer uma árvore, Rodrigo, pastor Rodrigo, você precisa examinar os frutos.
Irmãos, está tendo uma inversão de valores tremenda. Eu roubo milhões e 5 mil me tira da cadeia. Eu escrevo na estátua com batom, fico 16 anos preso. O outro lá faz música para maconha, para assalto, para tudo, está solto. Se a gente pautar a nossa vida nisso, sabe o que a gente vai fazer, Márcia? Desanimar. Vamos virar uma raça de crente moribundo, zumbis, que na verdade dizem que seguem a Jesus, mas na verdade são cristãos materialistas, porque estão preocupados, pautados, vivendo, preocupados com as coisas desse mundo. Ei, eu vou te dar uma notícia. Jesus vai voltar e vivo ou morto eu vou ser arrebatado. Eu não sei você, eu vou ser arrebatado. Se você for também, levanta a mão, diz: esse é meu destino, esse será o meu fim, e com ele eu vou viver a eternidade, aonde ele prometeu e deu uma visão para João, que nunca mais haverá roubo, nunca mais haverá falcatrua, nunca mais haverá injustiça. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte não mais existirá. É para lá que eu vou. E se eu entendo isso, se eu me transformo por dentro, a minha filha olha e fala: eu quero ser igual papai e mamãe, eu quero ter um casamento igual de papai e mamãe, eu quero ter o que o meu bisavô tinha, o meu avô Joel tinha, a minha mãe e meu pai tinham, eu quero, porque eu entendi porque eles viviam o reino dentro deles. Não pense que eu sou melhor do que você. Pelo contrário, eu tive parâmetros. Talvez você não teve um bisavô, um avô, um pai com os parâmetros do que eu tive. Mas hoje o seu pastor está dizendo aqui para vocês: olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, estou devendo aluguel, mas olha para mim, em nome de Jesus, levanta e anda. O Senhor está conosco e Ele não vai deixar a gente morrer, nem ficar nessa. Terceiro e último argumento: o verdadeiro cristão busca transformação e não recompensa. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, olha para quem está ao seu lado e diga: é você. Profetiza aí. Ele não busca recompensa. Ele está preocupado se ele está sendo transformado. De glória em glória. Ele está preocupado. Eu entrei na igreja e ainda falava os palavrões. Lá na igreja de Campo Grande, gente, um menino se converteu de manhã, tal, e tudo chegou à noite. O pastor Abimael estava lá pregando. E aí o menino: eu quero dar um testemunho. E veio chorando, veio chamando. Eu quero dar um testemunho. Ao perigo, Márcia. Não, o pastor: meu Deus, não, eu quero dar um testemunho. E não ouviu o testemunho, eu vou descer até do altar. E aí deram o microfone para ele. Ele só se expressava daquela forma. Veio do futebol, da rua. Né? E aí ele estava vendo muito anjo. Ele falou assim: estou vendo uma cara valhada e repetiu: é anjo para Carvalho. Mas falou isso, Mauro, umas 10 vezes. E os irmãos: ele não tem culpa. Era como ele se expressava. Mas eu pude ver, anos depois, aquele menino no altar, rodando e falando em línguas e dizendo quem era o Senhor dele, sem falar um palavrão. Sabe por quê? Aquilo foi aprimorado e foi transformado na vida dele. Foi como aquele que foi curado e diz assim: eu não sei, só sei que eu era cego. E agora eu posso ver. Ele não queria saber dos meios, se foi com remédio, se deram choque nele. Ele só sabia de uma coisa: alguma coisa fez que ele fosse transformado. E como é triste, gente, trabalhar, conviver, andar com pessoas, com cristãos que não mudam, gente. Nessa madrugada, o Espírito Santo, Deus me levou a entender, a ver. Tudo começou com a irmã. Eu sempre sou alvo disso, pastor Rodrigo. Ora por mim, irmãos, ore por mim. Levanta a mão e ora agora. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, não deixe mais que pessoas fiquem mandando pregações inúteis para o pastor, porque tira ele do sério. Me mandaram uma pregação de um homem que prega infantilizando os crentes. Deu por quê? Isso já me irrita. O camarada falando coisas. Se você não tiver... Sabe? E tudo pautado. Eu falei: não vou se deixar passar.
A mensagem era outra. Mas o Espírito Santo não incomoda a gente à toa. Incomoda, Nana? Ele não sacode, ele geme gemidos inexprimíveis, não é à toa. E não venha dizer que fulano tinha que estar aqui. Isso é para nós, é para mim, é para nós. Sabe por quê, gente? A nossa transformação interior, pelo menos na nossa vida e dentro da nossa casa, vai fazer toda a diferença. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu ensino toda Páscoa. Aprende isso aí, Mauro. O Egito estava um caos. E Deus determinou que seria a libertação, é a passagem, a Páscoa. Peça, a Páscoa. E aí, o que Deus fez? Deu uma ordem. Pega o sangue, sacrifica um cordeiro que não tenha mancha, que não tenha defeito, um cordeiro puro. Quem é ele para nós? Pega o sangue dele e passa nas portas, nos umbrais da porta. Ou seja, um lugar mais alto da entrada e da saída da tua casa. Isso te lembra Salmo 121? Ou seja, ele é o guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. É o Deus. E aí passou o sangue lá. E aí qual foi a segunda ordem, terceira ordem, lembra? Pega o cordeiro, prepara, leva para dentro da tua casa, para quê? Comer com a sua família. Essa é a Páscoa. E fala, e se a comida for muito, faça o quê? Chame seu vizinho e compartilhe com ele. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Está todo mundo preocupado com o vizinho do lado, mas dentro de casa, os filhos, os sobrinhos, os netos, os bisnetos, quem conhece a gente, está morrendo e indo para o inferno. É o contrário, está tudo invertido. Eu tenho que começar dentro da minha casa. Quando Jesus mandou os primeiros pregadores que estavam dentro do cenáculo pregar, ele não falou, vai ao confim da terra até chegar a Jerusalém, não. Ele disse, primeiro ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Depois, vai ampliando o ciclo. Irmãos, eu tenho que ganhar minha casa. Eu não posso deixar meus primos, primas, que não estão, irem para o inferno. Eu preciso lutar por isso. Pelo menos orar e me transformar, para que eles olhem e falam o que o Perinho tem de diferente. Eu quero o que está ali. Agora, se ele olha e não dá valor ou não quer, aí isso aí a gente não controla, amém ou não amém? Mas a nossa missão é transformar. Meu Deus, esse não era aquele baixinho que roubava todo mundo e agora está restituindo? Quantas vezes mais? Hein? Pois que ele encontrou Jesus, o que Zaqueu roubava, ele passou a multiplicar na bênção. E não, o crente, quando é abençoado, ele fica retendo mais ainda. Irmãos, eu fui conversar no meio da dificuldade, nós estamos passando com alguns irmãos. Eu falei assim, pastor, eu não dou dízimo no envelope, nem lá para não verem quanto que eu ganho. Sabe, irmãos, são justificativos e são coisas. Porque se eu ganho bem, e para as coisas e pessoas que confiam, eu mostro o poder de Deus. Esse salário Deus tem me abençoado, porque a honra e a glória é dele, é isso. As pessoas estão sendo ensinadas erradas e vivendo cada vez mais se amaldiçoando, porque não conhecem o caráter do seu Deus. Não conhece quem é o Deus. O fim nunca foi a bênção. O fim sempre foi a transformação. O fim nunca foi parecer com Herodes, mas ser a imagem de Cristo. Foi por isso que João Batista falou, eu não sou digno de amarrar nem as sandálias dele. Eu quem devia ser batizado por ele. O homem a qual batizou Jesus, quando olhou para ele, reconheceu. Isso, ô Leila, vem ao longo do tempo. Isaías, quando olha Deus, quando ele entende Deus, ele não vê os olhos de Deus, não vê o cabelo de Deus, ele não vê o pé de Deus, ele não vê a cor de Deus, ele não vê nada, ele diz, no ano da morte, o rei Uzias eu vi o Senhor. Como ele viu? As abas das vestes dele, cobriam todo o templo. A bainha da orla de Deus cobria, Joyce, todo o templo. E aí ele gritou, ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor.
E hoje as pessoas entram e saem da igreja. Irmãos, às vezes eu saio daqui para comprar coisas e vejo crente saindo da igreja. A gente foi uma vez, não está muito longe, aniversário da pastora, comeu um churrasco num lugar. Chegamos lá, tinha uma célula de uma igreja, estou pedindo rodada de chopp do nosso lado. E a gente não acreditou, só quando, mas pastor, o pastor de jovem pedindo junto, bebendo junto, posso ouvir misericórdia? Eu não tenho nada a ver se ele faz isso dentro da casa dele. Eu não tenho nada a ver se ele faz isso lá na particularidade dele. Mas quando ele joga isso em público, ele gera uma coisa chamada mau testemunho, escândalo. Sabe, irmãos, a gente tem que estar vigiando isso. Porque esse modismo pode tocar na gente. E a gente acabar sendo seduzido ou deixar pessoas à nossa volta acreditar nesse. O cristão de verdade não diz, eu quero o que Deus pode me dar. O cristão de verdade diz, eu quero ser como Deus é dentro de mim, para eu oferecer para os outros. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Aquele homem estava na porta daquele templo sentado, recebendo moedas de bronze, de ouro, de prata, ia ficar ali até morrer. E de repente Pedro e João, que está subindo para o templo, traz uma moeda nova para ele. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas sabe o que o meu Jesus tinha? Autoridade para dizer, levanta e anda, levanta e anda. E é isso que eu quero para essa igreja, é isso que eu quero para a tua vida. Eu não quero ficar implorando aqui e mendigando, irmão, traz um visitante, irmão, traz isso, não, é a gente sair e quando ouvir uma fofoca, a gente orar e repreender, e ver um doente orar e ser curado, e ver uma tristeza orar e a pessoa sair a depressão dela, e o que é isso? Não é nada, eu sirvo a Deus. Seu pastor não é herói, ele está cheio de falhas também, mas nós reconhecemos quem é nosso Deus, e as pessoas entrarem por essas portas, querendo não buscar algo, mas somar para levar algo. A gente vem para o culto para buscar só uma coisa. Mais semelhança com Deus para dividir lá fora com quem não entende. Domingo eu falei algo que o Rodrigo anotou lá no grupo. Quem ama não tem dificuldade de morrer. Se o teu amor por Deus é grande, você vai perder, você vai se humilhar, você vai perdoar, você vai ser ofendido e vai ficar calado. Porque quem ama não tem medo de morrer. João, olha para Joyce. A primeira vez que você a viu, o que você faria para estar com ela naquele dia? Tudo. Mauro, olha para Nana. Primeira vez que ela olhou, quando os olhos no seu, nos olhos... Olha para ela, Mauro. O que você faria para encontrar com ela, Mauro? Tudo também? Você imagina Deus, gente. Um dia ele olhou para nós, com os olhos lá do céu, e a gente sentiu algo assim. E aí vão me zoar, sobretudo o pessoal do louvor. E a gente escutou uma música dos nossos corações. Ele é tudo para mim. Ele é... Eu amo esse hino, gente, por isso. Ele é o tesouro que eu tenho, Reginaldo, guardado no peito. Ele é tudo para mim. Então, Deus não é alguém que vai me dar alguma coisa. Deus é alguém que eu quero ter dentro de mim para oferecer para os outros. Isso quebra a nossa ego. Eu criei esse termo, tá? Ego-religiosidade. Junto, é separado, né? Ego-religiosidade. Satisfazer o nosso ego. Eu vim para a igreja ter prazer. Você não veio para a igreja ter prazer. Você veio para a igreja adorar. Prazer, se você tiver, e preste atenção numa coisa, para de ficar correndo atrás de vento. A felicidade é uma soma de sucessões de pontos de alegria. Mas, por exemplo, segunda-feira eu fui trabalhar, e antes de chegar da escola, fizeram uma fofoca na repartição sobre mim. Eu fui ajudar um colega que faltou, e disseram que eu estava reclamando que o colega que faltou estava me dando trabalho. Coisas do inferno. Eu fui para lá triste, para juntar as duas pessoas junto com esse colega e fazer a cariação, como diz a Bíblia. Sem brigar, sem discutir, sem ser grosso. Porque eu disse para a pessoa, ou você entendeu errado,
ou ela entendeu errado, que te contou. Porque, na verdade, eu fui solucionar o problema. O aluno veio perguntar pela Leila, a Leila não veio. Aí eu falei, você já terminou a história? Não, então ouve para mim. Aí eu fui lá para a pessoa responsável e falei, fulano veio fazer uma matéria, né? E como ele não estava, eu puxei para mim, autoriza? Autoriza. E essa pessoa interpretou que eu estava falando do colega que faltou. O que eu posso fazer? Fugiu do meu controle. Mas eu precisava dizer isso com todo amor e carinho para essa pessoa, que depois até chorou, né? Não sei por que eu falei. Mas naquele mesmo dia, 11 da manhã, eu fui buscar o Bento para deixar lá em casa. Quantos estão entendendo? O Bento me olhou, pulou do colo da mãe dele no meu colo e não largava mais. Eu queria dirigir, ele não queria ir para o colo da pastora. Como é que ele fazia, amor? Olha lá, faz alto para eles verem. A pastora tentava pegar ele fazia... Aí a pastora pegou a força dele. Então, ao mesmo tempo que eu estava indo para a escola com um problema, com uma dor, com uma frustração, porque eu amo as pessoas envolvidas nisso tudo, ao mesmo tempo, eu estava com alegria de ter meu filho ali. Se você esperar ser feliz eternamente, nem Alice no País das Maravilhas conseguiu ser. A gente vai caminhar nessa terra em meio a lutas, em meio a alegrias. Aí depende da gente quando acorda, lembra, domingo? Escolher, eu quero olhar para quê? Uma vida de ação e graças ou uma vida de reclamação? Sou eu que escolho. Eu que escolho. Eu não posso controlar a boca da Joyce. Se ela está falando mal de mim, o problema é dela. Posso falar que a Joyce é minha prima, quase. Parte de outro lado da família. Então eu vou usar a Joyce. Pode, filha. Eu não posso controlar a boca da Joyce. Outra coisa, o que a Joyce fala de mim diz mais sobre ela, sobre o caráter dela, do que sobre o meu. Lembra que eu falei? Porque eu já posso ter me arrependido e ela ainda está falando. Quantos estão entendendo isso? Então, a luta nossa, Márcia, é o hábito de entender quem é Deus, o que Ele fez. Jesus não teve a vida toda de alegria. Olha o paradoxo. Dói, né? Ao mesmo tempo que ele estava indo, pastor Rodrigo, resgatar toda a humanidade, ele estava sendo chicoteado, açoitado, ele estava sendo cuspido, ele estava sendo amaldiçoado, Márcia. Ele estava sendo renegado. Se Jesus fosse pautar o sacrilégio, ele era o homem mais infeliz do mundo. Mas ali não. Ali, Márcia, carregando aquela cruz, Marta, ia o Redentor do universo marchando. Foi acusado da pior castigo, para o pior condenado, a morte e morte de cruz. E aí eu quero me parecer com ele? Eu tenho que caminhar o que foi ordem dele. Aquele que não toma a sua cruz e vem após mim, a palavra é muito forte. Vai em casa, ou até aí mesmo agora aí, dá uma gugada aí. Qual a etimologia, qual o significado da palavra digno? Bota aí para você ver. Não é digno de mim, disse o Senhor Jesus. Quem achar e puder falar alto. Conclusão, gente. O reino dentro de nós não é sobre ter mais, mas é sobre se parecer mais. Olha que boa aí, Rodrigo. O reino que está dentro de nós não é sobre ter mais, mas sobre se parecer mais. Lembra aquele João que reclamava? Agora ele vive acordando e dando graças a Deus. Mas ele deu graças a Deus, o pneu está furado, ele vai chegar atrasado na barbearia dele. Ele dá graças a Deus. Antes da conclusão final, eu quero fechar com uma ilustração. Me lembre da ilustração do rei, tá bom? E do amigo, me lembrem disso. Se eu tentar orar aqui e falar, pastor, ilustração, tá bom? Concluindo, gente, a solução está somente em um. A solução está em quem, João? Em Cristo. Ele é a solução. Por isso que ele é, Ana, o fim. O fim para todas as coisas, a finalidade. Eu vivo só por causa de Jesus. Amanhã eu acordar por causa de Jesus. Eu vivo por causa de Jesus. Eu como por causa de Jesus. Eu trabalho por causa de Jesus. Se ele for o fim, a gente não vai se aborrecer em nada, Reginaldo. Mas o problema é que as coisas tentam tomar lugar. E a gente acaba indo para o material em vez de entrar no mundo espiritual. Aí, querido, aí, Deus é
em espírito. E importa que eu adore. Se eu não vivo uma vida espiritual, eu vivo uma vida material. E aí eu venho adorá-lo. Hein? Completa a frase. Deus é espírito. Importa que eu adore, Mauro. Se eu não vivo uma vida espiritual, eu vivo uma vida material. Então eu não vivo uma vida de adoração. Posso ouvir pelo menos, misericórdia? Está entendendo o que é entender Deus? Nem sempre a lógica, ela está certa, né? Tem 3 pães. Tem 3 pães. Tá eu, Pedro e Rodrigo. A lógica, cada um vai comer um. Mas como tem o pastor que é gordinho e gosta de comer pão, ele comeu os 3. Nem sempre a lógica está certa, né? Mas a gente precisa usar. E usar a palavra. Reginaldo, isso me sacudiu. Deus é espírito, importa que eu adore? Mas se eu vivo uma vida de cristão material, eu não vou adorá-lo espiritualmente, então eu não adoro. Forte isso, né? É pequeno. Mas pense nisso ainda hoje, nessa madrugada. Para quem eu estou vivendo? Que cristianismo eu estou buscando? Jesus não veio para ser nosso patrocinador, né? Tem gente que pensa que Jesus entra no culto. Quem quer dinheiro? Aviãozinho. É casa. Olha aí, olha o peão. Vai ganhar um carro zero. Janaína, moradora na rua Guilherme Batista, número 400. Ganhou um Uno 0 km, 1996. Diga um aleluia aí. Né? Pensa que a igreja é assim. E aí, se você não tem, se a gente prega isso, a gente aqui, ó, é um crente derrotado, é um pastor derrotado. Mas não, eu já entendi. Que o avião que eu comprar, o navio que eu comprar, que as BMW que eu comprar, não vão me livrar daquilo. Agora, se eu tiver isso e entender que isso é o meio e que Deus é o fim, diga glória a Deus. Isso só não pode ser o fim. Eu sou pastor por isso, eu estou abrindo igreja por isso, eu estou lutando para ter gente aqui dentro para aumentar o dízimo para isso. Estou falando de mim, quantos estão entendendo? E aí a gente tem que cada um fazer para a sua vida, que eu não sou juiz de ninguém. Nós temos que pensar, por que eu sirvo a Jesus? Por que eu vou à igreja? O que eu estou buscando em Deus? Ele não veio para ser meu patrocinador, ele veio para ser o meu Senhor e Salvador. Obrigado, pastor. Essa é a verdadeira face do caráter de Cristo. Ele é meu Senhor e o meu Salvador. O reino dentro de nós significa Deus é o fim. E o resto é o meio. Se a gente busca apenas coisas, a gente vai se transformar em pessoas materialistas. Crentes materialistas. Pastores materialistas. Religiosos materialistas. Mas quem busca a presença e o caráter transformado de Deus, se transforma em cidadão do céu, vivendo na terra. E o convite de Jesus é claro, quer ver? Vou fechar aqui, tá? Mateus 16, 24. Me ajuda, Vicky. Já citei, mas agora eu quero botar aí para você não esquecer. Então Jesus disse, foi Jesus que disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, vai. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Então a solução, gente, é colocar Cristo no centro, no alvo, no fim, a razão. E se Ele for tudo, o resto que encontre o seu lugar. Amém? Por isso que eu gosto, mas Ele é tudo para mim. Deus não é o meio para alcançar o que eu quero. Ele é o fim. E eu sou o meio para que o mundo veja quem Ele é dentro de mim. Essa é a moral da história de ser um cristão. Lembra a conversão em Atos, Pedro? As pessoas iam passando, iam vendo o quê? Rodrigo, o que iam vendo? A simpatia. Vai ver no original aonde vai essa simpatia aí. Pensa que a simpatia é de ser simpático? Olhava e falava, rapaz, eles são igual, o que tem?
Esse cara não era aquele que roubava lá no mercado, não era aquele que falava mal, não era aquele que parava o carro no condomínio marrento, lá na vaga dos outros. Agora ele está parando o carro do lado de fora e cedendo a vaga dele. Isso não era aquele cara que brigava toda a festa que tinha aqui, sabe? E é essa transformação. Nos meus passos, o que faria Jesus? Diga para o seu irmão, todo dia, quando tiver que decidir algo, pergunte para si mesmo, o que Jesus faria no meu lugar? Essa é uma boa maneira da gente começar a viver de dentro para fora, que Jesus quer. Posso contar a ilustração para a gente orar? Posso? Diz que o rei tinha um amigo, Rodrigo, muito ligado, assim, tipo eu e você. E aí, um dia, esse rei, treinando espada com esse amigo, o amigo foi muito forte no ataque lá, sabe? E aí Marta cortou o dedo do rei. Tchum. Aí o rei falou, rapaz, você não presta atenção não, olha aí, era só para treinar, você me atacou muito forte. Revoltado, fez o quê, Pedro? Pegou o amigo. Você é o rei, tá, Rodrigo? Eu sou o amigo que cortou. Me botou na cadeia. O rei Rodrigo I. O que é? Para evitar comparações, me cortou a mão. Pronto. Me cortou a mão, aí eu fui. Para não dar problema e a live cair, né? Cortou a minha mão, e aí eu fui preso na torre. E aí, o pastor Rodrigo, o rei Rodrigo I, para desaparecer, juntou os amigos, né? O duque de Orleans, Mauro, o duque de Campo Grande, João, o duque da Barra da Tijuca, Reginaldo, e falou, vamos fazer uma caçada de javali. E saíram para caçar o javali, né? E no meio da selva, da floresta lá, o javali correndo, eles correndo. O que aconteceu? O rei se perdeu dos amigos. E uma tribo de assassinos e canibais prenderam o rei Rodrigo. E falaram que fazer o seguinte, vamos oferecer isso para o nosso Deus. Prenderam o rei Rodrigo, acenderam o caldeirão, botaram batata, cebola, cenoura, vamos cozinhar ele e comer em homenagem ao Deus fulano de tal lá. Quando pegaram o rei Rodrigo, que iam jogar no caldeirão, o feiticeiro veio, olhou, examinou e falou, não pode, ele não tem uma mão. Nosso Deus não recebe sacrifício que está faltando pedaço. Solta ele, que ele é impuro. E aí o rei Rodrigo olhou e falou, rapaz, olha como é que Deus faz todas as coisas. Se o meu amigo não tivesse cortado a minha mão, eu estaria morto agora. E ele voltou para pedir perdão, subiu correndo no castelo, foi lá na masmorra e falou, rapaz, agora eu entendo, Deus faz. E contou a história para ele. Um amigo falou assim, não precisa, meu rei, meu amigo, meu querido, pedir perdão. Porque certamente, se eu estivesse contigo na caçada, eu não ia me perder de você. Eu ia atrás de você. Só que eu tenho as duas mãos. Entendeu? Quem seria sacrificado era ele. Tudo que Deus faz é bom. Talvez a gente não entenda agora, mas no final, Ele vai nos chamar lá na presença dEle. E cada coisa que a gente está reclamando, Ele vai mostrar que teve um porquê. E todas elas serão um livramento. A gente é que reclama demais. Quer ver uma coisa? Essa semana eu vou ter que fazer algo que vai cortar o meu coração. Eu vou ter que levar o Bento para vacinar. Vai doer, gente. Ele vai chorar. Talvez tenha febre, vai ficar empolado. Mas aquela dor vai fortalecer. A coisa que doía o meu coração era no semana de prova de matemática, tanto para o pastor Tiago como para o pastor Lucas, Rodrigo. Eles chegavam a passar mal, né, Jana? Chegavam a tremer, iam para a escola chorando. E eu falava, vai que tem que fazer a prova. Irmãos, perturbava a cabeça deles, Pedro. Eu sei que você nessa área aí é bom demais. Mas eles tiveram que enfrentar o pastor Lucas, então tinha até dor de barriga, né, Luquinha? Ir embora para casa. Quer ver uma coisa que me doeu? O pastor Tiago, já tenente do exército, teve um acampamento que ele seria o responsável por uma tropa. Quando eu e a pastora levamos ele na frente do quartel para ele desembarcar, ele falou, não vou não, estou com medo. Eu falei, o que, Tiago? Tu tá maluco? Tu vai desertar? Tu vai ser preso. Filho,
Se você me honra e tem meu nome, o meu sangue, desce desse carro e comanda essa tropa da melhor maneira que eu comandaria. Vai! A pastora desabou Eu fiquei firme, mas dentro de mim, quando ele ia entrando no quartel, eu falei, filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Você vai comandar com o Senhor dos Exércitos na tua frente. Você pensa que não me doeu? Você pensa que eu não chorei? Voltei na linha amarela chorando. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que eu e você estamos passando aperto. Mas papai está lá de cima dizendo, ele vai sair mais forte dessa. Ele não vai voltar atrás. Ele vai vencer. Irmãos, então vamos ficar ligados, conhecendo o caráter do nosso Deus, porque até as nossas dificuldades, dores, necessidades, doenças, vai nos fortalecer, porque o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. Eu queria te convidar para o altar. Eu não posso, nem quero, irmãos, falar em mentira, porque o Espírito Santo conhece meu coração. Por que eu estou tão mexido assim? Porque nessa luta que eu estou passando, em alguns momentos eu duvidei, entendeu, irmãos? Eu falei, Senhor, onde tu estás? Eu quero te dar a oportunidade que o Espírito Santo me deu de madrugada. Se você está em xeque-mate, está em dúvida, está assim, pô, será que Deus me abandonou? Deus não existe? Eu quero te convidar a vir até o altar e fazer o que eu estou fazendo, irmãos. Não é só cumprir um ritual de vir aqui, se ajoelhar, não. É vir com sede, entenda, olha só, aprenda uma coisa, altar, na nossa cultura teológica, para nós protestantes, né? Altar é lugar de sacrifício. Só que o nosso sacrifício é de adoração. Então você vem conhecendo quem é Ele. E aí você se entrega e chora no altar para sacrifício. Morte e depois vai haver ressurreição. Então, se você tem necessidade de chorar e de dizer, eu não acreditava mais que meu filho ia mudar, que a minha nora, que meu problema, que a minha dor, eu não acredito que isso mude mais, vem aqui à frente. O próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração perfeita. No final de tudo, sabe o que ele ensinou? Primeiro ele começa dizendo que o Pai não era dele, o Pai era nosso que estava no céu. E no final ele diz, seja feita. Porque ele tinha certeza que a vontade de Deus era melhor. Porque ela é boa. Você que precisa de oração, não esqueça de trazer o ato profético teu aí, ou chave, ou caneta, ou camisa, aliás, ou retrato. Vem aqui à frente. E diga a Ele, Senhor, eu quero te conhecer como eu sou conhecido. Eu não quero mais duvidar, eu não quero mais reclamar. Eu quero estar na Tua presença. Eu quero dizer para Ti, Senhor, que eu entendi que o Teu reino é a minha transformação. Começa dentro de mim.